Sulfato de amônio, quais que são as 5 vantagens da sua utilização? Será que eu posso substituir a ureia pelo sulfato e ganhar dinheiro com isso, ser mais eficiente? É sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo hoje. Olá pessoal, Jonathan por aqui, chegando para mais um vídeo do canal Agro Brasil. Se você já gostou do tema, não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal, porque é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo agro. Hoje a gente vai falar sobre o sulfato de amônio, porque muitas pessoas têm essa dúvida. A gente está recomendando muito nos últimos tempos essa opção de nitrogênio, principalmente para as regiões mais quentes do Brasil, região centro-oeste, a região nordeste brasileira, até sudeste, acaba se tornando uma opção muito interessante e também que eu vou economizar dinheiro como fonte de nitrogênio. Beleza? Vamos lá então falar sobre isso. O sulfato de amônio, ele não perde por calor. Então, dentre as principais fontes de nitrogênio, é a fonte menos sujeita a perdas por volatilização. Tá? Não quer dizer que em nenhum caso o sulfato de amônio vai perder. A gente já fez um vídeo falando sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição para você assistir depois. Se todo adubo nitrogenado eu vou perder por volatilização, como é o caso da ureia. Não. O sulfato de amônio não tem problema com isso, desde que o pH do meu solo esteja numa condição adequada, uma condição boa, tá? pH 5, 5,5 ali, eu não vou perder nada por volatilização, a menos que esse pH do solo esteja ali 7, 7,5 por uma super calagem, aí sim eu posso ter problemas com volatilização. O nitrogênio do sulfato de amônio não precisa ser transformado para ser absorvido pelas plantas, como é o caso da ureia. Então a ureia, como eu falei para vocês, ela precisa se transformar lá da forma amida que ela tá, em amônio e em nitrato, para que aí as plantas possam absorver. E nessa transformação, muitas vezes a gente pode perder o nitrogênio por volatilização. Em condições inadequadas, com alta temperatura ou falta de umidade, a ureia vai volatilizar e uma boa parte da ureia que eu coloquei lá no meu solo vai ser perdida, não vai ser aproveitada pelas plantas. Então esse que aqui é um ponto fundamental. O sulfato de amônio não vai perder por volatilização. O segundo ponto é que não perde tanto por chuva, que vai fazer um contraste em comparação com o nitrato. Existe o nitrato de amônio, o nitrato de potássio, né, que eu posso ter problemas com lixiviação, que seria com a presença de água, esse meu nitrato lixiviar no solo, que também não é interessante. O sulfato de amônio, o amônio em si, né, ele tem carga positiva, ele é um cátion. E ele pode ser retido ali pelas cargas elétricas do meu solo. Ele vai ser retido pela CTC. Então eu não vou ter nem tantos problemas com volatilização e também nem tantos problemas aqui com lixiviação. Mas é claro que dependendo da intensidade da chuva ou da intensidade da irrigação, é um problema que pode ocorrer, mas ocorre menos devido à sua característica aqui do amônio. Aqui nós temos um outro ponto interessante, que é a menor salinidade. Tem se falado muito nos últimos tempos sobre os adubos salinos. De fato, se eles não forem utilizados de uma maneira adequada, eu posso ter vários problemas ali com salinidade. Inclusive, muito cuidado com alguns vídeos aí no YouTube, tá? Recomendando alguns adubos salinos, a aplicação deles às vezes em excesso, também dependendo do caso, pode ter um problema de redução de produtividade. Por isso que aqui no canal a gente sempre fala por uma agricultura profissional, aquele produtor que quer realmente ganhar dinheiro, que quer desenvolver ali a agricultura na sua propriedade, na sua área, para que ele consiga melhores resultados ao longo do tempo. E também, seguindo essas dicas, ele tem menores surpresas. Inclusive, um tempo atrás, aqui contando uma historinha para vocês, um produtor nos mandou uma foto de um milho dele, né, totalmente ali mal desenvolvido, com várias falhas na lavoura dele, e a gente foi investigar, ver quanto de adubo que ele estava utilizando, de que forma que ele utilizou. A gente verificou
que ele utilizou uma quantidade excessiva de cloreto de potássio. E o cloreto de potássio tem uma alta salinidade. E se a gente não aplicar corretamente o cloreto e também numa dosagem adequada, pode ser sim que a gente tenha uma diminuição do estande de plantas, né, uma diminuição de produtividade daquela lavoura, porque a planta ficou estressada devido à salinidade no solo. Inclusive, isso é uma dica para vocês, porque tem algumas pessoas que nos procuram. Dizem, Jonathan, utilizei muito cloreto de potássio, o que eu posso estar fazendo? É trabalhar com água, tá? Se você tiver fertirrigação, é fazer uma limpeza desse teu solo ali através de fertirrigação de água. Se tiver pivô, também fazer uma irrigação para tirar essa salinidade do teu solo ali. É a única forma que a gente tem de contornar esse problema, mas é claro, sempre a melhor opção é prevenir. Então, por isso, ele é o adubo nitrogenado que tem a menor salinidade. Se eu vou combinar, às vezes, altas dosagens de ureia e altas dosagens de cloreto de potássio, a salinidade pode se tornar um problema. Por isso, o sulfato entra como uma opção quando a gente está falando em adubos de baixa salinidade, né? E aí, o número 4 é fonte de enxofre. O enxofre, ele é um macronutriente considerado secundário para as plantas, mas várias culturas necessitam de uma boa quantidade de enxofre para produzir e muitas culturas também têm uma boa resposta ao enxofre. O sulfato de amônio ele vai vir com entre 20% e 22% de nitrogênio e entre 20% e 24% de enxofre. Algumas culturas agrícolas, é o caso do milho, é o caso da soja e principalmente as chamadas aliáceas, que é a cebola, o alho, outras culturas ali, tem um bom requerimento de enxofre. Por isso, está utilizando o sulfato de amônio comparativamente com a ureia, pode se tornar uma excelente opção para fornecer enxofre lá no meu solo. Vamos imaginar a seguinte situação. Você pegue a tua análise, tá? Pegue a tua análise, você verifique que a matéria orgânica esteja baixa, matéria orgânica de menos de 1%, né? Que é a matéria orgânica baixa para o Brasil inteiro ali. Você tenha uma recomendação de enxofre para aquela tua cultura agrícola e o enxofre na análise de solo esteja baixo, muito baixo. Aí é ainda mais interessante você utilizar o sulfato de amônio comparativamente com a ureia para fornecer o nitrogênio, porque aí você fornece o nitrogênio e também o enxofre. Inclusive, algumas culturas agrícolas, é o caso da soja, né? Ela requer enxofre, você tem que colocar enxofre ali no teu solo em algumas situações, ela responde bem ao enxofre. Só que a gente não pode utilizar o sulfato de amônio, porque a soja faz a fixação biológica de nitrogênio. Então imagine a seguinte situação, que você tenha lá uma área e você vai fazer soja e milho, né? Ou às vezes um ano você faz soja, um outro ano você faz milho. No ano que você faz milho, você pode estar utilizando o sulfato de amônio. Quando você tiver soja ali naquela tua área, o enxofre não vai desaparecer. É claro que um pouco daquele enxofre vai ser exportado nos grãos do milho ou na planta inteira do milho para fazer silagem, mas uma parte desse enxofre que foi adicionado vai continuar ali no solo e vai ser aproveitado nas culturas seguintes. Então, eu chamo a atenção da importância desse macronutriente, inclusive tem vídeos aqui no canal que a gente fala especificamente sobre o enxofre, inclusive vou deixar aqui abaixo para você assistir depois, porque ele realmente é muito importante, né? A questão fisiológica da planta, ele é componente de alguns aminoácidos essenciais para a produção de proteínas e sem enxofre a gente tem diminuição de produtividade e severos problemas ali com clorose em alguns casos nas plantas, tá? Dependendo do nível que tiver faltando esse nutriente. O ponto número 5 é que o nitrogênio e enxofre estão prontamente disponíveis. O sulfato de amônio fornece o nitrogênio e enxofre na forma que as plantas podem absorver. Nem todo fertilizante está lá o nitrogênio, por exemplo, na forma que a planta pode absorver. O sulfato de amônio está na forma que a planta absorve. Então, na forma amônio. E o enxofre na forma sulfato. Isso aqui diminui também o risco de perdas e acelera a absorção e também o seu efeito. Muitas pessoas têm essa dúvida. Jonathan,
Quando que eu tenho o efeito da utilização de determinado adubo? Dependendo da forma que venha o nutriente, vamos supor lá o nitrogênio na ureia, né, ele precisa de um certo processo acontecer ali no meu solo, da transformação do nitrogênio que está na forma amida para amônio e também para nitrato. Então, aí que a gente deve tomar esse cuidado, que a gente deve prestar atenção. Se você quiser aprender tudo sobre adubos, adubações, sobre as diferentes culturas agrícolas também, tem um link aqui abaixo da ExaFértil, que é a Escola de Adubação e Fertilidade do Solo. Tem 7 dias totalmente de graça para você testar. Então é só você clicar aqui e conhecer também a ExaFértil. Beleza, pessoal? Um forte abraço para vocês. Também deixe sugestões para próximos vídeos aqui nos comentários. Até uma próxima e tchau, tchau. Se você quiser obter vantagens como vídeos exclusivos e outros benefícios, torne-se um membro do canal AgroBrasil. Para isso é só você clicar no botão abaixo e escolher uma das opções. Também muito obrigado a todos os membros que apoiam o canal a continuar produzindo mais vídeos aqui para o YouTube.